Quem achou? João 13, a partir do verso 1, ali está a revista Almeida, né, a versão da Bíblia. Eu vou ler aqui na NVI, que é a minha versão, e diz assim: um pouco antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que, chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. O diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Eu quero ressaltar esse versículo. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-as com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, vai entender. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas meus pés, mas também as mãos e a minha cabeça. E Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticardes. Vamos ler junto ali na tela o verso de número 17. 1, 2, 3. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém? Vamos para uma segunda leitura mais rápida. Marcos 10, versículo 41. Marcos 10, versículo 41. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 10, 41. O texto diz assim: e os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Pode passar. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Na minha versão diz assim: vocês sabem que aqueles são considerados governantes das nações, as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. E daí Jesus continua dizendo: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Meus irmãos, terça-feira, culto de ensino. Sempre temos uma oportunidade de caminhar aí os 45 minutos, uma hora, para que, como foi ministrado, né, aqui dos nutrientes do reino de Deus, da palavra de Deus, os princípios de Deus estejam impregnados na nossa vida. E os princípios de Deus, eles precisam reger as nossas escolhas e as nossas decisões. E os princípios de Deus é o que deve
permear a nossa mentalidade e maneira de enxergar o mundo. Esses princípios são inegociáveis, queira você ou não. Certa vez, um homem que trabalhava numa Câmara de Vereadores, ele convidou alguns políticos para ir num culto. Um pregador de fora estaria, e ele vivia insistindo, e 2 aceitaram. 2 vereadores foram no culto, ficaram até o fim, ouviram a palavra, e no final, quando aquele irmão que tinha enxergado os 2 vereadores foi dar um abraço, já não encontrou nenhum deles, mas quando chegou em casa, ligou para eles e falou com o primeiro: puxa, olha, fiquei muito feliz de te encontrar lá na igreja, vi que você foi, que bom que aceitou esse convite. E do outro lado, ele ouviu uma palavra muito dura. O primeiro vereador para qual ele ligou disse: olha, eu fui, mas foi a última vez, não vou mais lá, porque não gostei da tua atitude, de ter falado algumas coisas pessoais da minha vida, da minha maneira de ser político, porque o pregador me criticou a mensagem toda dele. Não, mas eu não falei nada, não vou mais. E desligou. De repente ele liga para o segundo vereador, e o segundo diz: cara, mas eu gostei demais do culto da igreja de vocês, e olha, eu fico feliz que você até compartilhou algumas coisas da minha vida com aquele pregador, porque do começo ao fim ele elogiou a maneira de nós gerirmos os recursos da cidade e exercermos a política. Daí ele falou: não, que bom que você gostou, mas eu não falei nada. A única coisa que o pregador pregou foi o evangelho, os princípios do reino. E daí, nessa simples história, fica evidenciado o quê? O caráter e os princípios que regem a vida de ambos aqueles homens. Um foi impactado, confrontado e, na ótica dele, muito criticado, porque fazia as coisas erradas. Outro fazia o que era justo, honesto, certo, e ele viu que estava fazendo da maneira certa. O que a gente precisa entender com essa simples ilustração? O evangelho é evangelho, e quando o evangelho é pregado, ele precisa ter esses 2 efeitos em nós. Ele precisa reforçar em nós e nos incentivar para que nós venhamos cada vez mais frutificar com excelência e continuar no caminho certo. Mas também nós precisamos ser confrontados. Nós precisamos ser colocados no espelho da palavra e que as manchas que estão em nós apareçam, para que nós venhamos nos encaixar à realidade do que é ser igreja e um verdadeiro cristão. Quando nós olhamos para os textos que nós lemos, 2 textos bem conhecidos. João, nós lemos ali a cena onde Jesus lava os pés dos seus discípulos. Você sabe que essa cena, ela acontece já no final do ministério de Jesus. Você sabe que a cultura naquela época, bem diferente da nossa, não tinha os tênis Nike, Reebok e assim por diante. Eram sandálias com um pedaço endurecido de couro e tiras amarradas nas canelas. Os pés viviam muito sujos, sempre. Então era de praxe, sempre antes de qualquer refeição, os judeus faziam a purificação, que é lavar o rosto, as mãos e os pés. O lava-pés era geralmente executado pelo mais indigno dos servos numa casa. Se dentro da casa tinha escravos e tinha um ranking entre os escravos, o mais baixo era aquele que ficava na porta, e todos que entravam lá, ele lavava os pés. A cena que nós lemos ali em João 13, a mesa está posta, todos estão sentados para comer, e ninguém fez o processo da purificação, o que por um judeu, e todos eles ali conheciam essa tradição, era algo absurdo. Mas não tinha um escravo na casa. Nenhum deles queria se rebaixar para lavar o pé dos outros. Nem mesmo o pé de Jesus foi lavado naquela situação. Daí o mestre vai lá, pega a toalhinha, a água, a bacia e começa a lavar pé por pé.
Era uma cena tão degradante e indigna aos olhos da cultura dos judeus que a gente leu ali a cena de Pedro. Os meus pés tu não toca, Jesus. Aonde já se viu o Senhor querer lavar os meus pés? Pedro sempre impossível. Daí Jesus, Pedro, se eu não lavar os pés não tem parte comigo, então Jesus me dá um banho, lava a minha cabeça lá. Não, só os pés estão sujos. Essa é a cena. E o versículo 17 que nós lemos, Jesus ele faz a aplicação. Vocês me chamam mestre, eu sendo mestre fiz isso, vão e façam também, porque assim vocês serão felizes, quando vocês servem. O texto que nós lemos de Marcos é um texto também muito interessante, porque Jesus está ali orientando, conversando com os seus discípulos, e Jesus ele entra num assunto muito interessante. Jesus diz, olha, nós estamos indo para Jerusalém, vocês sabem o que vai acontecer lá. A minha cabeça está sendo leiloada em Jerusalém. Os escribas, fariseus, saduceus querem o meu couro, vocês já sabem disso. E é necessário que o Filho do Homem morra, mas ele vai ressuscitar. E Jesus começa a descrever tudo. Daí é interessante, a sequência do texto, entra Tiago e João, e a gente sabe depois que foi um pedido da mãe dele também. Jesus, quando o teu reino for estabelecido, ou quando tu se tornar glorioso, permita que eu e o meu irmão, João e Tiago, sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Para você entender, quem sabe, o sentimento de Jesus nesse momento, é mais ou menos você preocupado, porque já tem 3 meses de aluguel atrasado, você precisa pagar, e o seu filho está ali querendo a tua opinião, ou querendo que você tome uma decisão a respeito de um joguinho que ele está jogando no celular. Os níveis de preocupação eram outros, de foco eram outros. Jesus falando do processo de redenção da humanidade, eles preocupados em glória terrena, em governo político e em status nesse reino. Isso é para a gente entender o contexto do que estava sendo ali falado. E daí Jesus, com uma palavra muito direta, ele faz essa comparação. Vocês cresceram vendo isso, Império Romano, fariseus, saduceus, governadores, vocês cresceram vendo isso. Nos reinos terrenos, o maior é servido pelo menor. E daí Jesus dá uma direta. Não é assim entre vós. Pelo contrário, no reino de Deus, quem quer ser o maior, se torne servo, escravo de todos. 3 verdades que nós precisamos ter no nosso coração para frutificarmos em serviço na nossa caminhada de fé. E isso aqui é questão de autenticidade na nossa fé ou pirataria. Ou a nossa fé é autêntica e ela revela o caráter de Cristo em nós, a pessoa de Cristo em nós, ou nós vamos ficar com esse evangelho falso, meia boca, hipócrita, coisas que não são autênticas, permeando a igreja e nos fazendo viver no nível de mediocridade, que não gera frutificação, não gera satisfação de vida, e pelo contrário, nos faz gastarmos força, energia, talento em coisas que não trazem o resultado para a eternidade. Primeira verdade que nós precisamos entender, na lógica do reino de Deus, a grandeza está no servir. Se você gosta então de anotar, como o pastor Aguiar tem incentivado, anote isso. Na lógica do reino de Deus, a grandeza está no servir. E o versículo que nós lemos de Marcos 10 é, ao contrário do que vocês têm visto. Quem quiser ser o maior, deverá ser o servo de todos. Meus irmãos, quando nós olhamos esse texto e o próprio Jesus dizendo, eu lhe deis o exemplo, nós precisamos trazer isso para a nossa mente. Se o propósito da minha vida, o propósito da sua vida, nós que nos dizemos cristãos, ou seja, pequenos Cristo, reflexos de Cristo, aqueles que agem parecido com Cristo, se o propósito da minha vida, e eu estou resumindo isso, não estou aqui questionando isso, é o propósito da tua vida que decidiu seguir a Jesus, ser parecido com Ele, se esse é o propósito, eu preciso todos os dias
me perguntar se eu estou também frutificando em serviço como meu Mestre Jesus. É claro que essa lógica de um mundo paralelo, aquilo que nós vivenciamos no nosso mundo real, sempre existiu e continua existindo. Na lógica do mundo lá fora, essa é a regra e continua sendo: o maior é servido pelo menor. Aquele que tem muito dinheiro usa isso para fazer com que os outros estejam ao seu pé. Aquela fagulha de egoísmo no coração humano continua ainda dominando a humanidade. A única possibilidade de nós sairmos fora da lógica do mundo é convertendo o nosso coração em Cristo Jesus e fazendo Ele se tornar o nosso padrão. É o que acontece com cada um dos discípulos. Nós estamos falando de um contexto de Império Romano, e algumas vezes já falei sobre isso aqui, aonde a escravatura era algo frequente, palpável, assimilado o tempo todo. Todos eles tinham escravo, inclusive os religiosos da época, fariseus, saduceus, escribas, todos tinham seu escravo. Era algo padrão e comum naquele tempo. E você que conhece um pouquinho de história, você sabe disso. Eles enxergavam e entendiam isso. Essa figura do doulos, desse servo, desse escravo. Mas a partir do momento que os apóstolos vão tendo experiência com Cristo ressurreto, eles também passam por um novo nível. Não o nível de querer continuar vivendo naquela disputa por poder terreno, para quem vai ser o maior, quem vai ter um título melhor, quem vai ser mais reconhecido, mas todos eles agora começam a se autodenominar e a viver dessa maneira, escravos de Cristo. Se você vai para as cartas, você vai ver Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo a Tito, ele dizendo: eu, Paulo, servo de Cristo. Você pega o próprio irmão de Jesus na carta escrita por Tiago, você vai ver ele se denominando: eu, servo de Cristo Jesus. Você vai ver Pedro, esse Pedro, que no começo não queria que os pés fossem lavados, esse Pedro que nega 3 vezes a Jesus, esse Pedro que traiu Cristo no momento que deveria mais incentivá-lo a estar junto, cumprindo as suas promessas, se caíram todas por terra. Esse Pedro, depois que teve a experiência com o Cristo ressurreto e a reconfirmação do seu chamado, ele é aquele que o tempo todo se denomina: eu, servo de Cristo Jesus. É interessante quando nós olhamos para essa realidade e a proposta de Cristo, porque continua soando muito estranho aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Como eu disse, em cada um de nós, todos os dias, temos uma baita oportunidade de negar o nosso eu. A proposta desse mês, pastor Aguiar, foi fantástica. Essa proposta, de não reclamar, porque é algo tão natural da nossa natureza humana. Você está no trânsito, não está indo, você vai reclamar. Você se atrasou para alguma coisa, vai reclamar. Faltou dinheiro para alguma coisa, vai reclamar. Aconteceu qualquer coisa que te desagradou, vai reclamar. Esse exercício de nós nos policiarmos nos dá uma consciência mais madura, a ponto de vigiar a minha mente, os meus pensamentos e as minhas palavras para não reclamar. Consequentemente, eu tenho a oportunidade de negar o meu eu. Mas o tempo todo é assim. O tempo todo nós temos a oportunidade de sair da lógica do mundo, que tenta nos dominar o tempo inteiro. Ou seja, é tão impregnado desde o momento que nós nascemos e somos criança, que a gente já nasce querendo tudo para nós. Uma criança, já no seu 1, 2, 3, 4 aninhos, você vai ver, tudo é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Se eu chamo as crianças aqui e jogo alguns brinquedos aqui, você vai ver, a disputa de todas elas vai ser para o melhor brinquedo. Você não vai ver uma criança dizendo assim: eu vou deixar os meus amigos pegarem todos os melhores brinquedos e depois por último eu vou pegar. Não, porque está na natureza humana. Todos nós somos assim. O melhor nós sempre queremos para nós. É a tua disputa por um lugar no ônibus, é a tua disputa por qualquer coisa da vida. Nós sempre queremos o melhor. Isso está impregnado no nosso coração. A gente raramente pensa mais nos outros do que nós mesmos. Daí a gente vê como o evangelho, ele é contra a cultura. Como o evangelho é remar contra a correnteza. Como o evangelho
ele traz uma proposta totalmente diferenciada. E se não passarmos por essa renovação de mente que apenas a experiência com o Cristo ressurreto gera em nós, e se nós não passarmos isso todos os dias, nós corremos um sério risco de ser levado o tempo todo pelo fluxo dessa correnteza, sem nem perceber. Sem nem perceber. É por isso que as palavras do Senhor atravessam séculos e continua dizendo para nós hoje: não será assim entre vós. Se você escolheu Cristo Jesus para servir, a gente tem que todo dia crucificar o velho eu. É fácil? Não é fácil, mas é necessário para que frutificação flua da nossa vida. Quando a gente para observar a mediocridade desses discípulos antes de terem uma experiência com o Cristo ressurreto e ampliar a dimensão. Por quê? Porque eles passam pelo que nós passamos. O que nós passamos? Nós passamos pelo processo de ficar cativo pela realidade terrena. No começo desse ano eu ainda preguei aqui sobre a busca por Deus, e eu falei da oração contínua de David Brenner: Senhor, ajude-me a discernir entre ouro puro e a escória reluzente, porque a escória reluzente o tempo todo tenta cativar o nosso coração, mas tem ouro puro para a gente desfrutar. Isso é mundo e evangelho. O evangelho é o ouro mais puro que de fato enriquece a nossa alma, mas parece que a escória brilhante, ela atrai tanto os nossos olhos. Os discípulos estavam cegos pelo poder, expectativa de um Messias terreno que vinha com seus exércitos, derrotava o Império Romano e eles assumiam de novo o poder, o trono, como foi com o grande rei Davi, Salomão. Era a expectativa deles. E João e Tiago, João, aquele que era amado, colocava a cabeça ali, no peito de Jesus, desejoso também de se ver num trono terreno, ao lado de Jesus. Todos nós passamos o tempo inteiro por isso. Desejar as coisas terrenas, a glória terrena, o status terreno, o título terreno, as riquezas terrenas, quando o Senhor está nos dizendo: não será assim entre vocês. Reino de Deus é totalmente diferente. Nós precisamos servir, servir. Por quê? Porque essa ambição de glória é diabólica, é satânica, e desde o início esteve com o pai da mentira. Quis a glória de Deus para si, quis status, quis poder, e caiu. E no pecado original, esse foi o viés: serão como deuses se comerem desse fruto. E a partir de lá, a humanidade vive nessa ilusão, escórias brilhantes, sendo a atração da maioria. Mas o reino de Deus é diferente. Ressalto novamente a fala de Jesus: não vai ser assim entre vocês. E daí a gente também começa a entender o quão verdadeira é essa palavra que passou 2000 anos. 2000 anos se passaram, você já percebeu? Eu falo disso praticamente toda a mensagem minha, porque como psicólogo eu estou o tempo inteiro acompanhando a alma das pessoas, o quão doentes estão as pessoas. Claro, porque as pessoas não estão dispostas a servir. Alguns psicólogos, já há algum tempo, já descobriram que, por que será, né? Olha, você que está tão depressivo assim, procure fazer uma visita num asilo, procure comprar alguns donativos e entregar para pessoas necessitadas, isso vai te fazer bem. E daí, alguns cabeça dura podem dizer: nossa, mas está vendo como a psicologia, né, vai profundamente e é benéfico. Jesus há 2000 anos atrás já falou tudo isso. Felizes serão vocês
se agirem dessa maneira, inverterem essa ordem, colocar realmente a toalha no colo e sair lavando os pés, ou seja, suprindo a necessidade de quem precisa. Entenda isso. É reino de Deus. Só que enquanto mais a humanidade fica naquele egoísmo buscando as escórias brilhantes, eles esquecem de viver o reino de Deus. E a depressão, a ansiedade, os dilemas da alma, níveis absurdos. Nós precisamos entender que o caráter de Deus revelado em Cristo Jesus, porque o texto deixa bem claro que Ele não teve receio de se esvaziar e vim. E o próprio Jesus aqui nesse versículo nós lemos diz: pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. E nós sabemos que o processo de restauração proposto por Cristo Jesus é para nos fazer imagem e semelhança de Deus novamente. Ou seja, como eu falei, nós não estamos aqui apenas falando de algo simples, mas é a vida de autenticidade de um cristão ou não, o fato dele enxergar o outro nesse nível, alguém que eu posso amar e servir com toda dedicação. Isso está impregnado naqueles que já passaram pela cruz e se tornaram imagem e semelhança de Deus novamente. Então a segunda verdade, quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais saberemos amar e servir as pessoas. Quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais nós saberemos amar e servir as pessoas. Pedro é aquele que depois de restaurado, ele escreve a sua carta, duas cartas, 1ª e 2ª Pedro. E ele provavelmente foi um dos mentores, quem incentivou João Marcos a escrever o Evangelho. Mas 1 Pedro 4:10 ele vai dizer assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha como é profundo esse texto. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, ou seja, tudo aquilo que você já recebeu de Deus, dons e habilidades, tem um propósito. O propósito maior até pode gerar enriquecimento, pode gerar títulos, diplomas e assim por diante, mas o propósito maior é servir. Servir, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, ou seja, você que teve uma experiência com Cristo, recebeu o Evangelho, falando sinceramente, já era. Você vai ter que prestar conta da graça que você recebeu. O que você estava dizendo, pastor Lediel? Eu estou dizendo, escute isso, eu estou dizendo, com todas as letras do alfabeto para você, que no dia do juízo, se você que conheceu o Evangelho, toda semana sentou aqui para ouvir palavra de Deus e não colocou em prática, a cobrança para você vai ser muito mais intensa do que para alguém que nunca ouviu o Evangelho, do que para alguém que não teve o privilégio como vocês estão tendo. A graça de Deus se manifestou sobre a sua vida, e você foi um privilegiado de ouvir a respeito de Jesus, a transformação que Ele pode fazer e os frutos que isso resulta. Tem um monte de gente que não passou por essa experiência. Pode ter certeza, o justo juiz, no dia do juízo, vai com certeza ter uma cobrança muito maior sobre vocês do que sobre eles. E nós, Tiago já vai dizer isso, nós que nós que temos o microfone na mão, o peso sobre nós é muito maior. Tiago ele vai dizer, abre depois lá Tiago capítulo 1, nem todos queiram ser ensinadores, porque no dia do juízo a cobrança sobre esses que ensinam vai ser muito maior. Eu tenho, assim, às vezes pensado nesses camaradas que vão para YouTube distorcer a Bíblia e estão enganando tanta gente. Esses dias teve uma pessoa da nossa igreja, o pastor Guerra, chegou para mim: pastor, mas eu não sei se participar da ceia ainda é certo, porque eu estava assistindo um pregador do YouTube, ele disse que ceia não é para fazer, porque o texto diz que vai estar celebrando a morte de Cristo, é como se estivesse
tirando toda a glória da ressurreição. E eu falei, meu Deus, aonde esse cara tirou essa história? YouTube. Ai dos ensinadores no dia do juízo final. Então é coisa séria. Evangelho é coisa séria. E nós que recebemos a Cristo, nós temos um privilégio. E Pedro vai dizer: administrem fielmente a graça que vocês receberam. Administrem fielmente. O que ele está dizendo? Uma palavra antes do administrar: servir uns aos outros. O que vocês receberam é para servir uns aos outros, é para frutificar em serviço. E você já percebeu? Eu gosto dessa passagem também, por mais que é muito pesada. Eu já falei algumas vezes, preguei algumas vezes sobre Mateus 25, o próprio Jesus falando do dia do grande juízo, separação dos bodes das ovelhas. Venham, ovelhas. Tive nu, com fome, com sede, e vocês me serviram, vocês me ajudaram, vocês me visitaram, me deram de comer, deram de... Quando te fizemos isso? Quando fizeram algum dos meus pequeninos. E os bodes que vão ser condenados para o fogo eterno. Quando te fizemos isso? Quando te vimos nu, com sede, com fome, não fizemos nada. Quando deixaram de fazer alguns dos meus pequeninos. Quando eu olho esse texto, eu começo a compreender que, pela ótica, você já parou para analisar as palavras que estão aqui? É um servir que vem de Deus, não é aquele servir que exige algo em troca. Ou seja, o servir à maneira de Deus não é aquele servir, o toma lá, dá cá. Eu vou te ajudar hoje, hein, mas me lembra de mim amanhã? Não! Porque quem está com fome é porque já chegou no fundo do poço, não tem nada mais. Quem não tem o que vestir é porque está na pindaíba total. Ou seja, essa pessoa não tem nada para te dar em troca. Quando nós analisamos esse texto, a gente vê essa realidade. Não pode se esperar nada em troca. E daí essa cena do lava-pés que nós lemos também é fantástica. Porque o texto vai deixar bem claro: todos os discípulos estavam ali. Ali estava o João. É fácil lavar o pé do João, porque é amigo, é parceiro. Bota a cabeça aqui, a gente chora e ri junto. É fácil servir quem está do nosso lado, quem nos apoia. Eu tenho certeza que você não tem dificuldade nenhuma em estar lá na casa da sua melhor amiga, né? Se oferecer, ela ficou doente, vai lá, vai lavar a roupa dela, a louça dela. Estou aqui, é amiga. Não tem problema, é amigo. Agora, Jesus também lavou o pé de Pedro. E Pedro era aquele que ia negar 3 vezes. No momento mais importante, iria virar as costas. Mas lavou os pés. Sabe aquelas pessoas que já te prometeram e não cumpriram? Pois é. Jesus está dizendo, sirva eles também. Não é fácil servir os grupos dos Pedro. E o grupo dos Tomé. Gente que não vai nem acreditar em você. E o que falar do grupo dos Bartolomeu? O que fez Bartolomeu, pastor Legal? Também não sei, mas são os invisíveis. Aquelas pessoas que nunca aparecem, mas na necessidade está lá, pedindo a tua ajuda. E o Judas? Esse é muito tenso, pastor Guilherme. O grupo dos Judas é tenso. Porque é aquele cara que está falando mal de você, aquela mulher que está fofocando da tua família. É aquele que te passou para trás. É aquele que lá no trabalho falou mal de você para o teu patrão. Tentou puxar o teu tapete. Isso é difícil servir. Que a vontade é pegar uma pistola e meter uns tiros na cara. Esse é tenso. Mas Jesus lavou o pé de Judas, sabendo. O texto aqui é bem claro. Jesus sabia o que Judas ia fazer. Então, assim, quando nós olhamos para a realidade, a gente vai entender que não tem como frutificar em serviço, a não ser que você está muito próximo de Deus e com o teu coração ligado ao coração dele. Porque senão, você corre o risco de querer apenas
servir quando os teus interesses vão ser cumpridos. É por isso que o evangelho verdadeiro, ele é diferente de todas as outras religiões. Tem uma outra religião aí, que faz muito pelas pessoas. O espiritismo. Faz até mais do que nós. Você vê o que os espíritas fazem pelos mendigos, doação de alimento, de roupa, faz muita coisa. Mas aí você vai conversar com o espírita, você vê que lá no fundo tem um sentimento muito egoísta. Porque ele acredita que a salvação dele depende daquilo. Ele faz porque lá na frente ele quer ser salvo. O evangelho de Cristo é diferente. O evangelho de Cristo, você não faz para ser salvo. Você faz porque foi salvo. Você faz porque o Espírito Santo já habita em você. Você faz porque a graça já te alcançou e o teu coração foi transformado. E você voltou a ser imagem e semelhança de Deus. E ama a gente só pelo fato de ser gente. E pelo fato de que Cristo já habita em você. E você está disposto a se entregar, a agir, a estender a mão. Eu gosto muito do exemplo de Dorcas, lá de Atos 9. A Dorcas, chamada também de Tabita, o texto vai dizer que essa mulher, que logo depois morre, mas ela estendia as mãos para quem não podia dar nada em troca. Quando Pedro chega lá, as viúvas chegam mostrando, olha, essas são as roupas que ela fez. Ela cuidava de nós, ela zelava por nós. Quem que era viúva? Na antiguidade, 2000 anos atrás, viúva era a pessoa mais desprezada, porque mulher já não tinha voz e não tinha vez. E uma mulher que perdia o marido era aquela que, de fato, não tinha um representante sequer dos seus interesses. Eram colocados à margem da vida. Mas aqui tinha uma Dorcas. Viu a necessidade, acolheu, abraçou e fez a diferença. Meus irmãos, Gálatas 6 e 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Que o homem semear, isso também ele colherá. Que nós possamos de fato, com amor, com dedicação, lançar boas sementes e frutificar em serviço. E por fim, a última verdade que eu gostaria de falar: servir vai além de desempenhar a vocação. Servir vai além de desempenhar a vocação. Não, pastor, mas Paulo vai falar os Romanos 12 para a gente exercer dentro da nossa vocação. Romanos 12, de 6 a 8, Paulo ele vai dizer assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim dê. Se é contribuir, que contribua. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. É interessante como as pessoas, nós assembleianos, temos essa mania de pegar texto isolado e fazer uma doutrina baseado num texto só. Daí tem gente que pega esse texto e está dizendo, ó, aqui se o seu dom é servir, sirva. Então, meu dom não é servir, pastor. Meu dom não é servir, meu dom é só pregar. Meu dom é só profetizar. Meu dom é um microfone, meu dom é cantar. Ele não está falando disso. Se você ler todo o contexto, você vai ver que esse dom de servir, que a Bíblia vai aqui dizer, é algo além do normal. Assim como a palavra vai dizer quem tem o dom da fé. Peraí. Quer dizer então que você não precisa ter fé? Todos precisam ter fé. Mas algumas pessoas, elas se destacam nisso. Entre todos se destaca. Seja o dom de orar. Todos precisamos orar. Mas algumas pessoas se destacam nisso. É disso que ele está falando. Agora, nós precisamos entender que servir no reino, estar dentro da lógica do reino de Deus, é isso aqui que eu coloquei como o título desse tópico. Vai além de desempenhar a nossa vocação. Se vai além, o que é? É fazer o que precisa ser feito.
Servir é isso. Servir no reino de Deus é fazer o que precisa ser feito. Jesus viu que os pés estavam sujos, o que ele foi fazer? Limpar e lavar os pés de todos. Dorcas viu que as viúvas eram quem precisavam de socorro e ajuda. Vamos socorrer, vamos costurar, vamos dar roupa para essas mulheres, vamos tratar elas bem. Ou seja, nós precisamos ter o discernimento espiritual que vem de Deus e um olhar aguçado diante das realidades da vida, para que nós venhamos estender a mão e suprir as necessidades que precisam ser supridas, servir na área que precisa de servos. Mês retrasado, uma pessoa me procurou, porque nós falamos da Venezuela hoje. Ela viu aqui a apresentação do casal da Venezuela, e a nossa irmã venezuelana, que nós estamos cuidando ali no CTM, está gestante. Eu achei fantástico, porque essa irmã me procurou e ela disse: pastor, tem uma necessidade aí. Eles estão longe da família deles. Quem que vai fazer o enxoval dessa criança? Eu não tinha nem pensado em enxoval ainda, homem, né? A mãe engravida já está pensando em enxoval. O homem parece que só entende quando o nenê de fato nasce, né? Mas aquela mulher, percepção, tem uma necessidade: pastor, eu quero me comprometer com esse casal da Venezuela. Eu vou suprir o enxoval, eu vou suprir as necessidades dessa criança. Mas, pastor, eu não sei como é que é a alimentação lá, mas uma mulher gestante precisa de bastante fruta, legumes e tal. Toda semana eu vou fazer uma compra de legumes, verdura, uma dieta balanceada, e vou ajudar essa pessoa. É isso que muitas vezes está faltando. A nossa mentalidade, lamentavelmente, a mentalidade do cristão hoje ainda continua pensando que servir é só ter uma função aqui. Também, se você toca, que bom, se você canta, se você prega, se você ensina, se você faz qualquer coisa, tudo é útil, mas que o Senhor possa te mostrar necessidades, não apenas interna, dentro da igreja, mas necessidades na sociedade, que está clamando pela manifestação da glória do Senhor, pedindo socorro, ajuda, carícia. É fácil? Não é fácil. Essa irmã, ela abriu mão de recursos pessoais, de tempo, poderia estar usando para tantas outras coisas, para estender a mão. É interessante como a corrente do bem, pastor Aguiar, continua. Esse casal, eles encontraram outros venezuelanos aí em Blumenau, que estão fugindo de lá, e estão suprindo a necessidade desse outro grupo. Estão fazendo culto em espanhol, e daí já agora chegou o uruguaio, argentino, boliviano. Ou seja, o reino de Deus sendo manifesto, quando pessoas entendem que reino é arregaçar as mangas e frutificar em serviço. Dá uma olhadinha para a sociedade, e você vai ver que você tem muitos recursos, que tem alguém do seu lado precisando. Pastor, minha situação financeira não está boa. Não estou falando disso. Não estou falando disso. Estou falando de tanta outra coisa, inclusive isso. Se você puder, inclusive isso. Mas qualquer coisa que você sabe fazer, que você pode fazer, é útil. Louva a Deus. Os irmãos aqui se manifestaram nas últimas semanas: pastor, eu sou eletricista, e quando eu vi os jovens aí decidiram reformar a casa lá da irmãzinha, da irmã Algarina, eu quero ser um voluntário lá. Um outro: pastor, eu entendo um pouquinho de construção, me disponho. É assim. É assim. Assim as coisas vão acontecendo, o reino vai sendo manifesto, e a gente consegue, como diz Jesus, manifestar essa luz diante dos homens. Eles veem as nossas boas obras e glorificam ao Pai que está no céu. Sabe por que a sociedade tem se tornado tão aversa quanto a igreja? Jesus já disse: aonde estão as boas obras?
que fazem as pessoas verem a diferença e glorificar o Pai que está no céu. Sabe por quê? Nós, como igreja, acabamos indo na correnteza e fazendo muito pouco daquilo que nós de fato podemos fazer. Há um potencial no meu coração, na minha vida, no teu coração e na sua vida, para a gente frutificar muito, muito, muito mais. Há recursos que Deus tem nos dado: sabedoria, inteligência, mãos, sorriso, palavras, olhar, um celular, tantas coisas que a gente pode usar para o reino e a gente acaba usando apenas para a gente. É por isso que o Senhor tem direcionado a nossa igreja para um novo nível, uma nova etapa. E você que tem ouvido essas palavras na terça-feira, repito, não tem mais jeito para você. Eu tenho muito medo de que diante de Deus um dia nós venhamos ouvir as palavras que a igreja de Laodiceia ouviu. Quando há a manifestação de Cristo e um recado para as igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Laodiceia, cidade poderosa, rica, famosa, uma igreja top. E o recado é para a igreja: olha, vocês não são frio nem quente. Estou pronto a vomitar-te. Forte. A realidade da cidade era essa mesmo. Quando você vai para essas viagens, você começa a entender a preciosidade da palavra de Deus. Eles não tinham água em Laodiceia. Eles puxavam uma água termal de Hierápolis. Os romanos fizeram aquedutos. E de Colosso, que tinha água fria e potável, eles puxavam essa água. Só que fizeram algo mal feito, porque essas águas se encontraram. E quando chegava em Laodiceia, estava morna. E essa água morna era imprestável. Se alguém desavisado chegava na fonte e bebia, vomitava de terrível que era aquela água. Água potável, fria, com água quente, termal, bem insalubre. E daí o recado de Deus é direto, uma verdade que eles conheciam. Está vendo? Essa realidade que ninguém suporta essa água. Porque a água fria de Colosso, ela cumpre o seu propósito. Ela supre a necessidade matando a sede das pessoas. As águas de Hierápolis suprem a necessidade. Porque as pessoas entram nessas águas e elas são termais e tem ali minerais e outras coisas que geram cura. Agora vocês... Mas Deus não estava falando só da água literal, Ele estava falando do coração deles e do relacionamento deles com Deus. Vocês escolheram ficar ali, meia boca. Tem nome de crente, mas as atitudes de vocês estão muito longe do que alguém que é imagem e semelhança faria. Eu falo isso a nível geral. Igreja brasileira, nós precisamos temer diante de Deus, para que a gente não venha estar nessa categoria de mornidão, mas que nós venhamos ser quente, para gerar cura. Nós venhamos ser frio nesse sentido de matar a sede de quem tem sede de Deus. Deus nos chama para frutificar em serviço. Se coloque em pé. Nós vamos orar. Eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a conversar com Deus. O Espírito Santo tem nos confrontado com a palavra. E a palavra precisa entrar no nosso coração e gerar atitudes, porque nós precisamos fazer mais. Eu acho que nós precisamos parar com esse negócio de achar desculpas
ou terceirizar a culpa para o governo, para a escola, porque a resposta não está na política, a resposta não está na sociedade, a resposta está na igreja. Nós somos embaixadores do reino de Deus e Cristo se manifesta em nós. Se Cristo é o caminho, a verdade, a vida, e como nós, evangelho, colocamos placa na cidade, Jesus é a solução, mas Jesus escolheu se manifestar através de mim e de você. Ou seja, a igreja é a solução, você é a solução, você é a resposta. Vamos orar, pastor Aguiar. Amém. Vamos orar. E o tema do mês foi Unidos para Frutificar. Então vamos terminar essa oração de mãos dadas. Quanta coisa Deus começou com a gente. Pastor, essa é a primeira terça que eu estou vendo. Averigua o que Deus começou com a gente, acesse o nosso canal. Eu estive assim muito pensando no João 15 e chamou muito a minha atenção que em nenhum momento em João 15 a palavra fruto aparece no plural. Isso chamou muito a minha atenção. E se você for bem diligente, você vai entender por qual razão que a palavra fruto não aparece no plural. Porque a palavra fruto não está falando o que eu faço. A palavra fruto está falando o quanto que eu pareço com Jesus. E nessa oração nós vamos terminar dizendo que a gente quer parecer com Jesus. Esse serviço, esse verbo servir precisa ser conjugado na nossa vida, na família Deblô e nos terrenos em que os seus pés têm andado. Deus conversou com você, então vamos orar para que unidos nós possamos nos comprometer para que a gente venha frutificar de maneira honrada, de maneira sublime, de maneira feliz, de maneira alegre. Que ninguém venha passar perto de nós e venha permanecer em fome. Que nós sejamos os veículos de Deus para saciar muita gente. Que as nossas palavras sejam alimentos. Que os nossos gestos sejam nutrientes. Ah, Pai, obrigado, Jesus. Como meu coração está impressionado com a agenda que o Senhor preparou para a família Deblô no mês de fevereiro. Pai, quantas transformações no meu coração. O quanto que o Senhor expandiu o meu entendimento. Quanta clareza, quanto encorajamento de Ti, quanto confrontamento. Eu me rendo a cada chamado de Ti. Eu me rendo, Senhor, a cada chamado de Ti. Cada convocação Tua, cada chamamento Teu, para que eu venha a viver o melhor momento da minha frutificação. Pai, eu me rendo. Eu me entrego sem reserva, Senhor. Que a minha casa, que os meus filhos sejam como uma oliveira. Que o Alejandro Caleb e o Azalê Sacarita sejam como oliveiras. Que a Heloísa Eline seja como uma videira ao redor da mesa. A Deus, Espírito Santo vai movimentando esta semente em cada um de nós. Venha despertar fome, anseio, desejos, sedes, fome.
viver uma vida frutífera. Oh Deus, nos tira da cabeceira da mesa. Tira de nós esse encanto da posição, do status. Nos desloca para pés. O endereço das nossas mãos são os pés do meu próximo. Oh Espírito de Deus, onde esta palavra alcançar, aonde que essa palavra atingir, que haja um avivamento neste entendimento de engajamento, de empenho, de dedicação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.